O rangido parecia falar antes de qualquer palavra. A roda da carroça cortava a poeira do caminho como se riscasse um lamento antigo. O sol de fim de tarde batia nas ripas de madeira, desenhando linhas de luz sobre o rosto enrugado de Dona Zira. Ela segurava as rédeas com as duas mãos, o lenço amarrado firme na cabeça para não deixar o vento levar a memória. Deitada sobre sacos velhos e um cobertor surrado, Paulo respirava com um esforço que fazia o peito subir e descer, como se dentro dele vivesse um tempo mais lento. O povo da rua parava, as bocas se abriam e as crianças se seguravam nas cercas. Nenhum passo quebrava aquele silêncio, até que alguém, de dentro da venda, largou a frase que levou a cidade inteira para as redes. Olha a Dona Zira puxando o filho. Fica quieto, meu filho, murmurou ela, num tom que não era piedade nem reclamação, era promessa. Enquanto eu estiver de pé, ninguém vai te deixar na estrada. A cena era isso, uma mulher de quase 70 anos puxando uma carroça por uma rua de terra, e sobre ela, o homem a quem sua vida inteira pertencia. Era um quadro que misturava ternura e indignação, uma imagem tão simples e tão pesada que quem olhava sentia o corpo apertar. O rangido, o pó subindo, o tamborilar dos passos sobre a estrada eram sinais de que algo ali precisava ser visto, ou confessado. De qual cidade você está assistindo essa história? Comente abaixo. São Bento das Águas Claras ficava no meio das serras, onde o vento vinha com gosto de mato e as madrugadas cheiravam a café. As casas se espalhavam ao redor do mercado municipal, onde Paulo passara a maior parte da vida. Era homem de rotina. Abria a banca cedo, passava as manhãs puxando o carrinho de verduras, conhecia o dono do açougue pelo nome e sabia de ver quando uma mulher estava preocupada só pelo jeito como limpava as mãos. Casado por 30 anos, vira viúvo cedo demais. O luto mostrou-se como um inverno que não passava. Com as crianças ainda pequenas, segurou tudo sozinho. Ensinou os 3 a cuidar das coisas, a trocar o pneu, a assar o bolo do domingo. As fotos emolduradas da sala, a esposa jovem, o trio de filhos sorrindo na varanda, Paulo com a camisa engomado no dia da posse da banca, ficavam amareladas como lembrança de uma vida que se sustentara pelo trabalho e pela fidelidade discreta. Ele não era homem de grandes discursos. Quem precisava de conselho recebia uma cadeira, um café e um ouvido atento. A generosidade dele era prática, emprestava sacas de ração, ajeitava uma lâmpada, pagava um remédio no crédito para quem precisava. E quando a esposa morreu, foi a Zira, sempre ao lado, quem o segurou firme, quem passou a dividir com ele o cuidado da casa e, mais tarde, o cuidado dos netos. A decadência começou devagar, como uma ladeira. Primeiro vieram as tonturas no mercado. Paulo, acostumado a levantar às 4, sentiu o corpo queimar diferente. Esqueceu nomes, apagou contas no meio da conversa com o fornecedor. Pensou em descansar, pediu licença por uns dias, mas a banca não esperou. O dono do mercado pediu que resolvesse rápido, que não podia arcar com faltas. Paulo voltou, humilhado com a fragilidade, e logo a banca foi entregue a outro. Perdeu o emprego que era parte de sua identidade e, com ele, o ritmo que mantinha a cabeça no lugar. Os filhos tinham suas vidas. Renato, o mais velho, herdara a oficina de motos de um patrão que se aposentara. Usava a corrida e a graxa como justificativa para não voltar para a roça mais do que o necessário. Márcia havia ido embora para a cidade grande assim que pôde. A cidade deu trabalho e tirou outros raros espíritos com ela. João, o caçula, era um coração à deriva. Mudava de emprego, mudava de ideia, deixava as promessas no ar. Nenhum deles, porém, imaginara o quanto a ausência de Paulo na banca mudaria o corpo e a cabeça dele. A doença, quando veio de verdade, trouxe com ela a vergonha que se infiltra na família. Paulo passou noites acordado, perdido em lembranças que não era capaz de encaixar. Chegou ao ponto de esquecer o caminho da casa, e foi uma vizinha que encontrou o homem sentado sobre uma mangueira, sem saber como tinha chegado ali. Levaram-no ao hospital, e naquele corredor branco e frio, a fragilidade de anos se exibiu sem pudor. A Zira ficou colada à maca, segurou a mão que tremia e não deixou que a saliva seca se transformasse em abandono. O médico falou então cuidadoso. Ele precisa de acompanhamento, repouso e remédios. É possível melhorar com cuidados. Não prometeu milagres. Falou de rotina, de fisioterapia, de remédios que faziam o tempo andar mais lento. Paulo saiu do hospital numa tarde em que o céu estava baixo, como quem se resguarda para chover. A ambulância parou à frente da casa, o SAMU baixou a maca e o vizinho Antero ajudou a carregar. A cena do retorno para casa foi discreta. Ninguém queria transformar dor em espetáculo, mas para quem via de fora, era impossível não perceber o esvaziamento que acompanhava o homem. As primeiras mensagens dos filhos foram curtas.
No WhatsApp de Paulo, que mal usava o celular, apareceram as palavras de sempre. Mãe, tô ocupado agora, depois eu vou. Renato mandou um áudio com voz abafada. Mãe, vê se fala com ele. Pede pro doutor dizer o que tem que fazer. Aqui a oficina tá um caos. Márcia enviou um vídeo de um prédio alto da cidade e escreveu apenas tô com saudade, seguido de um emoji que não sabia se era sorriso ou culpa. João respondeu com um adesivo. Eram gestos, menos presentes do que promessas. Azira recebeu cada mensagem como quem vira uma página de um livro que não queria ler. No começo, ela acreditou nas desculpas como planta acredita na chuva anunciada. Mas as visitas foram espaçando, os telefonemas diminuindo. O tempo mostrou o que a cidade sempre mostrava, que há afeto que pesa e afeto que cabe num bilhete. Havia dias em que não aparecia ninguém além de seu Nivaldo, que trazia pão e comentava do tempo. Havia semanas em que a casa só ouviu passos de cachorro e o rangido da cadeira de balanço. A casa cheirava a remédio e a lençol molhado pelo suor das noites. Paulo, que costumava contar histórias até tarde, ficou mudo. E a mudez do homem envelhecido deu voz à indignação de Azira. Foi num sábado que a coisa mudou. Azira acordou cedo, fez a tapioca que Paulo sempre gostara, colocou no prato, sentou ao lado da cama e viu o filho olhar para a comida como se não a reconhecesse. Levantou-se, foi à cozinha, voltou com um pedaço de lençol e arrumou a carroça. Foi pedindo emprestado um jogo de cordas a Antero, que olhou sem entender. Seu Nivaldo trouxe a rédea velha. A vizinhança se reuniu com aquele tipo de silêncio que não é ausência, mas vigilância. Não vai sozinha, dona Zira, disse Antero, com a mão no ombro dela, como se pudesse empurrá-la de volta para dentro da casa. Não vou sozinha não, respondeu ela, com a voz fina, mas firme. Eu vou levar o homem de volta para casa. Quem tem de cuidar, cuida. E assim, com a dignidade colocada sobre uma carroça, ela saiu. Cada passo dela puxava um peso muito maior que a madeira e o homem. Era a raiva contida, a fúria da mãe que vê o filho sendo apagado, a vergonha de quem testemunha a omissão de quem devia mais do que podia. A cidade, acostumada a ver as demoras de cada um, parou. Mulher na venda deixou o avental. O menino que vendia picolé se encostou na banca. As redes sociais locais começaram a tomar a cena como se fosse algo para ser comentado. Uma jovem que voltava da escola tirou o celular. Gravou os minutos em que a carroça avançava. Postou o vídeo com um título. Vídeo, mãe puxa a carroça com o filho doente em São Bento. O vídeo ganhou o primeiro comentário em minutos, depois outros. Em pouco tempo a imagem de Dona Zira arrastando o corpo de Paulo estava nas telas pequenas de toda a cidade. A reação foi imediata e variada. Uns censuravam, outros elogiavam. Muitos só assistiam. A viralização não trouxe apenas pena. Trouxe um espelho que refletia o que a cidade preferia não ver. As mensagens dos filhos que antes vinham como justificativas passaram a ter um tom diferente. Renato digitou a palavra meu e apagou 3 vezes antes de enviar. Tô indo aí, agora. Márcia, que estava no ônibus que levava de volta à cidade grande, leu o comentário de uma colega que tinha visto o vídeo e sentiu o estômago preso. Mandou mensagem para o irmão pedindo detalhes. E a irmã, que estava a ver a vida adulta pela janela de um apartamento alto, fez as contas. Se voltar, perde 2 dias de trabalho. Se não voltar, perde outra coisa. João, que tinha o hábito de adiar, sentiu o peso da culpa como uma pedra no bolso. Dentro da cidade, as reações também se polarizaram. Na venda, seu Nivaldo suspirou e disse em voz alta o que muitos pensavam. Não sei como deixaram chegar a esse ponto. Dona Lourdes, que cuidava da casa vizinha, veio com uma trouxa de roupas e colocou junto à carroça. Uns disseram que era humilhação que a família fazia no homem, outros que se precisasse ter humilhação para acordar a consciência, que assim fosse. Quando a mão daquela jovem que filmara enviou o link para um grupo de vizinhas, o burburinho tomou a praça. Um dos comentários pedia que alguém fosse até a casa e visse se Paulo estava bem. Outro sugeria cobrar os filhos. A internet local, implacável e compassiva na mesma medida, transformou uma cena doméstica em assunto público. A cada reprodução, a cidade se expunha e se julgava. Enquanto isso, na carroça, Azira sentia o tempo de outra forma. Cada mão que aparecia para ajudar, cada olhar de reprovação, cada palavra amiga servia de combustível para o que ela sabia ter de fazer. Não era espetáculo, era correção de rumo. Ela lembrava dos dias em que trabalhou nas lavouras como quem abraçava o marido. Lembrava quando ensinou os filhos a trocar um pneu, a apertar um parafuso. Vocês não podiam esquecer do pai, repetia ela em pensamento, com ternura e dores misturadas. E repetia também uma oração curta, como quem dobra as mãos sem pensar. Senhor, dá-me força, só mais um pouco. Ao chegar à sua casa, a vizinhança se dispôs a ajudar a descer Paulo com cuidado. Puseram-no na cama, ajeitaram os travesseiros, trouxeram água fresca. Alguém foi buscar o remédio que faltava, outro trouxe uma trouxa de lençóis limpos. O senhor do mercado, que conhecia Paulo desde menino, deixou um pacote de café e um bilhete. Fica com Deus, estamos por aqui.
Esses pequenos gestos foram o primeiro sinal de que a cidade, apesar de seu juízo alto, ainda tinha músculo para a compaixão. No entanto, os ecos da vergonha reverberavam de forma diferente dentro dos filhos. Renato estava na oficina, as mãos sujas de graxa, com o celular vibrando sobre a bancada. Cada toque abria o mundo da culpa e da necessidade. A culpa era um tipo de dor sem marca que apertava o peito. A necessidade vinha em forma de cálculo. O homem tinha contas, um funcionário, fornecedores. Ir até a roça significaria fechar a oficina por um dia, perder um serviço, talvez desagradar alguém que confiava no seu trabalho. Mas o vídeo mostrava outra conta, social, moral, e pela primeira vez a soma de Renato não vinha apenas em dinheiro. Márcia, no ônibus, olhou pelas janelas e viu o tempo passar entre prédios e árvores que não eram de casa. As mãos dela tremiam levemente ao segurar o celular. Havia ali a distância e um outro tipo de economia, a economia da alma. A cidade enchia a cabeça de compromissos que pediam sacrifícios, mas poucos ensinavam a medir o preço do que se perdia. João, no seu pequeno apartamento, fez o que muitos fazem quando a culpa aperta. Foi procurar quem o acalmasse. Tomou uma cerveja, abriu a janela e deixou a noite entrar. O telefone tocou. Eram dezenas de mensagens, chamadas sem resposta. Ele viu o rosto do pai no vídeo e sentiu-se encolher. Por fim, bateu no peito e saiu. Dona Alzira não era de muitos planos. Seu modo de agir era direto. Vê problema, resolve naquilo que a mão alcança. A carroça para ela era solução e denúncia ao mesmo tempo. Ao levar para casa o corpo de Paulo, tornava visível aquilo que os outros tentavam encobrir com desculpas e ocupações. Mas ela sabia que o gesto preciso não bastava. O barulho das rodas atraiu a cidade, e a cidade não ia sossegar até que algo fosse dito em voz alta. As manchetes transformavam a dor em capa, e em meio a isso, Alzira começou a montar um projeto mínimo, convocar a família. Mas antes precisava entender o que cada um dizia, porque as palavras que vinham pela tela nem sempre refletiam o coração. As mensagens de arrependimento chegaram em ondas. "Desculpa, mãe, não soube", escreveu Renato, e apagou. "Saudades, pai", mandou Márcia, com fotos de quando pequena, mas sem marcar um dia para entrar no ônibus. João mandou um áudio curto: "Tô indo", porque a viralização tinha algo de espanto e algo de cobrança. Começou a mostrar que aquilo que se deixava para depois poderia não ter mais depois. E a cobrança pública, ainda que incômoda, foi como um alarme no peito dos filhos. Na praça, as conversas se aglomeravam em torno da cena. Seu Nivaldo dizia que aquilo era coisa de família, mas que quem via entendia. Outros lembravam das boas ações de Paulo, do dia em que pagou um remédio no crédito, do dia em que deu comida para o menino que chorava. Esses relatos vinham como prova de caráter, e do caráter emergia a obrigação moral. Para Alzira, aquilo não bastava. Era preciso mais do que lembranças. Queria presença, queria cuidado cotidiano. Quando o burburinho chegou à casa, ela fez algo que surpreendeu a muitos. Em vez de apenas reclamar, feliz pela comoção, ela juntou papéis e escreveu um bilhete com letras trêmulas. Chamou os filhos, um a um, e pediu que viessem ao meio-dia do domingo. Mandou recado através de vizinhos, telefonou para Márcia, chamou Renato e deixou uma mensagem longa no celular do caçula. Não era ameaça, era convocação, para algo que ela sabia ser difícil, mas necessário. Uma conversa franca sobre como cuidar de um homem que havia dado tudo. E se a cidade agora olhava, que olhasse para a mudança que poderia surgir dali. Alguns vizinhos acharam pouco. Vai dar certo? Vão aparecer? Cochicharam. Outros mais velhos lembraram que a pressão pública tem força, mas que a mudança de verdade vinha de dentro. Alzira sabia de tudo isso, sabia que o teatro da cidade poderia produzir efeitos passageiros, mas também sabia que a sua presença não seria teatro. Era prática. Colocou o almoço no fogo, acendeu a velha lamparina do quarto de Paulo, ajeitou a cadeira e preparou a casa para que no domingo ninguém pudesse dizer que não havia lugar para a conversa. Os dias que seguiram foram uma mistura de cuidado rotineiro e ajustes doloridos. Os vizinhos ajudavam a levantar o corpo, a trocar curativos, a passar remédio. Dona Lourdes cantava de vez em quando, para ver se a lembrança vinha de volta. Paulo, nos momentos de lucidez, segurava a mão de Alzira e dizia palavras pequenas, como sementes de gratidão. "Obrigada, minha." E olhava para o teto, como se ali estivesse a esposa. Nessas horas, a dor de ser velho transformava-se em lembrança viva do amor que o havia sustentado. Do outro lado, os filhos lidavam com o calor da exposição. Renato fechou a oficina por um dia. Márcia comprou passagem de volta e cancelou uma reunião importante. João saiu da cidade.
Cada um enfrentava à sua maneira o desconforto de uma falha que até então justificaram com trabalho e vida. O chamado de Azira teve efeito. Fez com que eles vissem, pela primeira vez em muito tempo, a responsabilidade como algo que não se delega à imagem alheia, mas se cumpre com presença. Ainda assim, ninguém sabia como transformar arrependimento em rotina. Arrependimento cabe numa mensagem, na dobradiça de um abraço, mas rotina se constrói em banho, em troca de fraldas, em acordar à noite, quando o suspiro do velho muda. E nenhuma das mudanças que precisavam ocorrer vinha sem esforço. Era necessário aprender de novo a ser filho cuidador, trocar o orgulho por paciência, a pressa por presença. E nesse aprendizado, a história de São Bento começava a mostrar suas rachaduras. Pessoas com boas intenções, sim, mas acostumadas ao próprio fardo. O que Azira planejava, contudo, era mais austero do que arrancar lágrimas de arrependimento. Ela não queria castigo, queria reparo. Queria que a fazenda, a casa, a memória tivessem propósito maior que um legado de conflito. Mas essa conversa, pensava ela, não se trata apenas de palavras. Precisava de prova. A convocação era o primeiro passo. No domingo, a casa encheu, não só dos filhos, mas de vizinhos curiosos e de olhos que queriam ver o que aconteceria. Sentaram-se em cadeiras dispareiras no quintal. O sol batia fraco entre as mangueiras e havia um silêncio de tensão sufocante. Azira ficou de pé. O corpo era curvado, mas a voz veio firme. Contou a história de Paulo de forma simples, das tardes na banca, das noites em claro, da morte da mulher e de como ele sempre pôs os filhos à frente. Contou também o que vinha acontecido nos últimos meses, a perda do trabalho, o esquecimento, as mensagens que chegavam. Não levantou o dedo como punição. Falou como quem chama para o que é justo. Eu não quero dinheiro, disse ela, olhando para cada filho. Eu quero que vocês cuidem. Quero presença. Não é dívida que se paga com segredo. É cuidado que se faz com as mãos. Renato baixou a cabeça. Márcia engoliu o choro. João esfregou as mãos, como quem busca coragem. Havia orgulho nas reações e havia também a vergonha. A cidade observava, mas aquela reunião era mais íntima do que qualquer rede poderia registrar. Ainda assim, a sensação de público permaneceu. A viralização havia transformado a casa num palco moral e a família num caso de consciência. Quando a conversa caminhou para os detalhes práticos, quem cuidaria em que dias, como organizar a medicação, quem levaria Paulo ao médico, os filhos demonstraram vontade, hesitação e medo. Havia por baixo a pergunta que nenhum queria dizer em voz alta: quem pagaria o custo disso? Não só em dinheiro, mas em tempo, em reputação, em rotina. Azira, que vira a vida inteira nas mãos, sabia que precisava de algo que securizasse as intenções, não por desconfiança dos filhos como gente má, mas como reconhecimento de que promessas às vezes se desfazem. Havia passado tanto nas palavras quanto nos atos. Ela aprendera que sem um documento, uma palavra clara e um acordo visível, as coisas voltam a dissolver-se. Mas essas eram questões que exigiam calma e informação, e azia na garganta ao pensar em mover-se na direção de medidas formais. Enquanto a tarde passava e as cadeiras se esvaziavam, uma sensação diferente começou a se instalar. Não a de resolução completa, mas a de início de algo. O vídeo, que começara com o simples registro de uma carroça, tinha feito mais do que escandalizar. Colocou a família diante da própria imagem e mostrou que, diante de testemunhas, as pessoas podem escolher corrigir-se. Mas as escolhas tomam tempo para se tornar adulto hábito. A noite caiu com um tipo de paz cansada. Paulo dormia com mais tranquilidade do que nas semanas anteriores. Azira lavou as xícaras, contou as notas como quem organiza um pensamento e sentou-se na beira da cama por um longo tempo. Rezou pouco, numa oração curta e íntima. Dá-nos força para fazer o que é certo. Não pediu cura milagrosa, nem castigo para ninguém. Pediu força para sustentar o que restava de amor naquela casa. Do lado de fora, a cidade continuava a comentar. Alguns queriam transformar tudo num caso para a fofoca. Outros começaram a propor ajuda concreta. A viralização, que tantas vezes apenas aponta e esquece, começou a gerar verdadeiras ofertas. Uma vizinha ofereceu levar Paulo ao médico quando necessário. Um grupo da igreja comentou em postar marmitas. Um jovem que vira o vídeo se dispôs a dar carona quando precisassem.
Mas havia também quem temesse que a solução fosse apenas band-aid. E isso era verdade. Sem mudança profunda, a nova atenção poderia evaporar com o tempo. Azira sabia disso, e por isso a convocação e a palavra pública não eram suficientes. Precisava de ação contínua. E uma madrugada, enquanto a casa respirava em silêncio, ela tomou uma decisão que mudaria os rumos daquela família. Uma decisão simples, prática, e que abriria caminhos para confrontos maiores. Ela não a anunciou para ninguém. Colocou o caderno velho na mesa, escreveu algumas linhas e deixou o papel no bolso. Era o rascunho de algo que uniria o passado ao presente e que, ao mesmo tempo, protegeria o que ela mais prezava, a dignidade do homem que havia criado seus filhos. A cidade amanheceu com as notícias ainda frescas. A foto da carroça ocupava o topo da conversa e os comentários pediam ações. Havia proclamações morais, sim, mas também gestos pequenos que começavam a costurar cuidado. E naquele fio de manhã, quando os filhos ainda não tinham compreendido a extensão do que estava por vir, Dona Zira sentiu que a história mudara de marcha. O ônus da prova passara a ser outro. Não mais apenas lembrar o que Paulo fora, mas assegurar que sua velhice não seria vendida ao esquecimento. Os passos seguintes seriam pesados. Havia cordas por ajustar, expectativas, promessas, a vida de cada um dos filhos. E havia também a tensão de transformar afeto em rotina. A convocação tinha criado espaço, agora era preciso preenchê-lo com ações que não esmorecessem. E enquanto a casa do lado de fora se enchia de visitas e de mensagens que pediam mudança, dentro do peito de Dona Zira crescia a certeza de que, para fazer a cidade ver, às vezes é preciso mover-se de forma tão determinada quanto um rio que corta a pedra. A discussão que se seguia na cabeça dos filhos era feita de contas e de memórias. Renato olhava para a bancada, pensava na oficina e no que perderia. Márcia pesava os dias de trabalho contra os dias que jamais recuperaria com o pai. João, ainda com o suor da estrada no rosto, tentava entender como transformar o impulso em hábito. Cada um carregava um pouco de razão e muito arrependimento. E entre eles, o gesto de Azira, puxar a carroça, tinha sido mais do que crueldade ou coragem. Fora um espelho. Naquele ponto, a história não tinha fim. Havia um prazo, uma reunião e uma decisão iminente para a família. E também um movimento que ia além do lar. A cidade, agora informada, obrigava-se a olhar para aquilo que antes fingira não ver. O que viria depois dependia de escolhas que precisavam sair da boca e ir para as mãos. Havia uma janela aberta, mas o vento que vinha por ela carregava perguntas. Como transformar a vergonha em cuidado? Como garantir que a presença se mantivesse? Como responsabilizar sem punir? E enquanto a noite se fazia e as luzes das casas acendiam uma a uma, a figura de Dona Azira apareceu na soleira, com o lenço umedecido no rosto, olhando para o quarto onde Paulo dormia. Foi então que alguém bateu à porta, uma voz conhecida, hesitante, e entregou um envelope. Do lado de fora a cidade murmurava. Das telas as notificações não cessavam. Dentro daquele envelope estava uma resposta que exigia escolha imediata. Havia promessas que eram só isso, e havia promessas que precisavam de prova. Aquela família estava à beira de decidir qual caminho seguir. O envelope era simples, amarelecido pelo tempo, cheiro de papel que guarda histórias. Azira segurou-o com as mãos que conheciam todos os pesos do mundo. Tinham plantado, costurado, carregado o filho no colo. Afrouxou o selo e encontrou dentro uma cópia de um documento e uma folha com anotações manuscritas de alguém que se dizia preocupado. O papel mostrava uma assinatura antiga e a menção a uma promessa envolvendo a fazenda. Palavras que, lidas à luz fraca da cozinha, soavam como uma sombra que precisava ser trazida à superfície. Não havia lá explicações detalhadas, nem verdades pintadas. Apenas a sugestão de que algo fora acertado quando os tempos haviam sido outros. Azira enfiou o papel no bolso da bata e foi até o quarto. O homem que havia sido o centro da sua vida dormia num sono leve, as mãos enrugadas sobre o peito. Ela o olhou por um tempo que parecia medir não os minutos, mas a extensão de uma vida. Tentou de novo a oração curta que sempre fazia nos tropeços. Dá-nos clareza. Não pediu justiça como vingança. Pediu ver as coisas com os olhos certos para proteger o que restava. Na manhã seguinte, Dr. Augusto a recebeu no seu gabinete com a cortesia de quem conhece o peso das famílias pequenas. Ele era homem de meia idade, com óculos sempre apoiados no nariz e jeito de quem explica sem atropelar.
Azira abriu o envelope, deixou o documento no centro da mesa e falou do que precisava sem floreio. Doutor, eu só quero uma coisa, disse ela, que ninguém tire de mim o pouco que temos e que o nome do meu homem não vire briga de gente que não veio quando ele precisou. Dr. Augusto folheou o papel com cuidado e usou termos simples, sem jargões. Disse que havia possibilidades de reavaliar atos do passado, especialmente se houver indícios de que uma decisão foi tomada em momento de fragilidade. Não deu receitas, não prometeu resultados fáceis. Falou em avaliar, em reunir testemunhas, em verificar datas e circunstâncias. Azira entendeu o suficiente. Havia uma chance de que aquilo que fora decidido anos atrás não fosse inviolável, se provado que o marido não esteve totalmente em condições de avaliar naquele instante. Mais do que tudo, o advogado falou em garantia de dignidade. Essa palavra soou como um remédio. A notícia do que fora encontrada não ficou só entre paredes. Alguns vizinhos já sabiam por bocas que escutaram e por olhos que vigiavam. Em pouco tempo, o assunto ganhou corpo. Havia documentos, havia possibilidade de contestação. Mas Azira, firme, não buscava retaliação. Ela havia visto e sentira a ausência dos filhos, e aquilo a machucava, mas não misturava o machucar com ganância. Se vamos consertar algo, dizia a quem perguntava, façamo-lo para que ninguém mais passe por isso. Chamou os filhos de novo, agora com o documento sobre a mesa como se fosse uma bússola para uma conversa que já deixara de ser apenas familiar. Os três chegaram com passos diferentes. Renato ainda com cheiro de graxa, as mãos mostrando o trabalho de ontem. Márcia com um casaco de cidade e um olhar que tentava calibrar entre culpa e pressa. João com a bolsa batendo no ombro, a expressão de quem vinha de uma viagem curta. A reunião tinha mais gente do que só os filhos. Anteiro trouxe a memória do tempo, seu Nivaldo a testemunha de pequenas graças, Dona Lourdes um consolo prático. O quintal estava disposto como tribunal de afeto. Azira falou primeiro, com a calma de quem não queria humilhar, mas precisava de provas de mudança. Eu não vim aqui para tirar de ninguém, disse ela, com os olhos fixos nos filhos. Vim para que a gente combine como vai ser daqui para frente. O que aconteceu me mostrou que promessas falam, mas presença é o que cura. Se a fazenda for de fato motivo de briga, eu prefiro que sirva para algo maior do que nossa fome de disputa. Renato desabou na cadeira como se o corpo fosse mais verdade do que o rosto. Mãe, a gente errou. Eu sei. As palavras ficaram na garganta. Era fácil para ele enumerar os motivos. Contas, funcionário, o medo de perder um cliente. Era mais difícil explicar por que os braços demoravam a abrir quando o pai precisava. Márcia chorava pouco. Cada soluço era um pedaço do passado que reaparecia. Achei que, trabalhando lá na cidade, eu estaria garantindo o futuro pra gente, falou. Não vi que, esquecendo do presente, eu estava perdendo o que havia de mais real. João, que por vezes parecia o mais leve, fez a confissão que mais doía naquelas cadeiras de plástico. Eu não sei ser o filho que devia ser. Fui covarde, me escondi, mas quero aprender. Azira os ouviu sem rancor explícito. Não era hora de castigo. Era hora de acordos. Ela falou com clareza sobre o que esperava. Cuidado diário, rotinas compartilhadas, presença visível. Pediu também que, para que a promessa tivesse corpo, houvesse um compromisso público e verificável. A palavra público fez os ombros de alguns enrijecerem, mas havia verdade nela. A cidade já vira a imagem na carroça. Agora precisava ver os frutos. Dr. Augusto passou a orientar, de forma prática e sem termos duros. Sugeriu que, enquanto se analisavam os papéis, a família estabelecesse um cronograma de cuidados e que houvesse testemunhas. Não para punir, explicou, mas para que as intenções não se perdessem. Azira concordou. Queria que a promessa fosse feita com mãos, não só assinada em papel. Os dias que se seguiram foram um aprendizado a toque de caixa. A rotina doméstica, antes simples e sustentada por Azira, tornou-se escola para os filhos. Havia falhas, claro, vezes em que um lembrete não chegava, um remédio esquecia sobre a mesa, mas havia também pequenas vitórias. Renato, o mecânico, descobriu que mexer em parafusos não é tão diferente de segurar uma mão trêmula. Requer paciência, delicadeza e atenção ao menor ruído.
Certa noite, enquanto ajeitava a fronha que umedecia com suor o rosto do pai, ele conversou sobre o tio que lhe ensinara a não desistir de concertos difíceis. Paulo, num lampejo de memória, sorriu e apertou o braço do filho, um gesto pequeno que virou o horizonte. Márcia, que vinha da cidade com prazos e e-mails, aprendeu a desmontar à pressa. Organizou os remédios por caixa, anotou horários e levou o pai ao médico de volta. Em uma pausa, ela abriu o álbum antigo e remexeu nas fotos amareladas. Quando criança, segurara a mão do pai nas festas da roça. Nas fotos havia um riso que parecia feito de raízes. Ela sentiu que precisava regar aquilo com sua presença. E foi regando. João descobriu na jardinagem uma maneira de firmar-se. Cuidava das hortas, plantava um pouco de alface, varria o terreiro. Aprendeu a reconhecer o silêncio do pai e a responder com gestos. Em algumas noites, falavam sobre o tempo, sobre as máquinas antigas, sobre quando o pai contava histórias de menino. Esses diálogos não apagam o passado, mas costuram um novo pano. Na vila, a história continuava. A viralização que começara com o celular da jovem deu lugar a gestos concretos. A igreja, organizada por algumas vizinhas, passou a levar sopas na casa. Um grupo de jovens sensibilizados chegou a se oferecer como voluntário para ficar de plantão nas noites de azia. Seu Nivaldo e Anteiro viraram equipe de logística. Um ia ao mercado, outro ajeitava a carroça quando necessário. A cidade, reticente no começo, transformou o incômodo em ajuda. Enquanto as rotinas se ajustavam, Dr. Augusto procurou novos documentos e testemunhos. Foi uma fase de recolhimento discreto. Falar com quem esteve presente no dia da assinatura do tal documento, checar agendas antigas, anotar lembranças que só o tempo guarda. Havia, entre essas conversas, pequenas revelações. O nome de um homem que testemunhara sem entender bem as condições, a lembrança de uma conversa ao pé do fogão. Nada que Dr. Augusto apresentasse como arma certeira, mas eram fios que poderiam, com cuidado, puxar uma trama de justiça. Em uma tarde quente, quando a casa respirava calma, Azira chamou os filhos. Ela não queria que a decisão escapasse. Pediu que se sentassem no alpendre, onde o vento vinha com cheiro de milho e café. Tinha em mãos o caderno velho, onde acostumava anotar o que a vida lhe pedia. Releu páginas, e com a voz quase sem tremor, contou como queria que o fim de tudo aquilo tivesse sentido. Eu pensei muito, disse ela. Não quero que a gente fique brigando por terra. Quero que a fazenda sirva para tocar a vida de quem ficou de lado. Se vamos deixar algo, que seja para cuidar de gente que ninguém quer mais. Não é castigo. É cuidado. Quero que daqui saia um lugar onde idoso sem família encontre banho, prato e escuta. Quero que esse lugar tenha o nome do seu pai. Houve um silêncio que não era vazio. Era terreno fértil. Essa proposta mudou a geografia do quintal. Não se tratava apenas de preservar patrimônio, mas de transformá-lo em missão. Renato olhou para o chão, sentindo o peso, e disse: se é isso que o pai teria gostado, eu topo. Mas e se a gente tiver que abrir mão de algo? Pergunta prática, porém sincera. A gente divide, respondeu Azira. Seu valor não está no papel, está no serviço. Se vamos herdar, herdem também a obrigação. Márcia segurou a mão do irmão e afirmou: eu quero que esse abrigo exista. E quero ajudar a buscar recursos da cidade. Conheço gente que pode arrumar computadores, quem saiba até parcerias que não sejam só promessa. João, com o rosto lavado de terra, acrescentou: eu fico com a manutenção. As cercas, a horta, os remédios do quintal, onde tiver preciso, eu vou. Aos poucos, o plano tomou forma. Não era fácil. Haverá resistências, discussões sobre como reunir fundos, como organizar equipes. Mas para Azira, aquilo era menos questão de papéis do que de gesto. Convertia dor em propósito. A decisão de formalizar a transformação da fazenda não veio sem tensão. Alguns parentes que não participavam da rotina viram nisso perda de valor. Alguns amigos alertaram sobre a complexidade de manter um abrigo. Dr. Augusto explicou que haveria trâmites, registros e a necessidade de seguir regras de convívio e saúde. Falou sobre responsabilidades administrativas, em termos gerais. Não era momento para se perder em tecnicismos, era hora de construir algo que pudesse durar. Com o apoio da cidade, a equipe começou a organizar. Um pequeno grupo da igreja cedeu tempo para pintar um cômodo. Um jovem construtor, sem cobrar a mão de obra, trouxe móveis que sobravam de reformas. A loja do mercado ofereceu alimentos a preço de custo nos meses iniciais. Márcia contatou uma ONG da cidade que orientou sobre boas práticas e elaboração de uma carta de missão.
Renato e João passaram a trabalhar em horários ajustados. A oficina funcionava em regime reduzido para dar espaço ao cuidado. A vida se reorganizava. Aos poucos, o abrigo ganhou o nome: Casa Paulo de São Bento, uma homenagem direta ao homem que, em pedaços de memória e histórias no mercado, ajudara tantos. A escolha do nome não foi acaso. Queria-se que o cuidado que Paulo oferecera em vida retornasse em algo coletivo. No fundo, o gesto de Azira tinha a intenção de ensinar: herança não é prêmio, é compromisso. Antes da inauguração oficial, houve ainda um momento que deixou a família em alerta. Um parente distante que acreditara em direitos sobre a fazenda tentou questionar a mudança. A conversa foi dura em alguns momentos, mas Azira se manteve firme. Ela não permitiu que a disputa virasse ódio. Preferiu explicar, convidar para conhecer a casa e, se houvesse discordância, resolver na instância adequada. Dr. Augusto ajudou a mediar, sempre com zelo para não transformar lutas familiares em guerra. No fim, alguns compareceram para a inauguração, outros ficaram de fora. O importante, pensava Azira, era que o abrigo não nascesse de um pedido de exclusão, mas de um convite ao cuidado. O dia em que se pendurou a placa foi uma manhã de sol claro. Havia bolo de fubá e café forte, gente com sacos de areia de cimento, crianças correram entre os canteiros. Paulo foi trazido em cadeira adaptada, com um cobertor leve. Sentaram-no sobre a sombra de uma goiabeira. Sua pele guardava o mapa de uma vida dura, mas os olhos, quando abertos, procuravam rostos que conhecia. Ao redor, pessoas que tinham sido ajudadas por ele nas décadas anteriores estavam presentes. Um rapaz que recebera sacas de ração numa crise, uma senhora que lembrava do remédio pago há anos atrás. Cada testemunho juntava passado e presente. Azira, com a voz firme, fez um pequeno discurso. Não era discurso de mulher que vence, era de quem realiza a promessa. Lembrou o som do mercado, o riso da esposa que não voltaria e o trabalho do marido. Falou de perdão e responsabilidade, de como uma cidade se curva diante de suas falhas e se levanta com gestos concretos. Quando anunciou que a fazenda passaria a abrigar idosos que precisassem de teto e companhia, o suspiro coletivo veio como reconhecimento. Renato, Márcia e João estiveram ali, ao lado dela, mãos dadas. O abraço que seguiram não foi só entre parentes, uniu a história de quem erra e de quem repara. A inauguração não foi pomposa. Não havia faixa vermelha nem corte de fita por uma figura pública. Teve apenas música simples, um viola, e o som de panelas e risos. No entanto, teve algo que para Azira valia mais. O pai, sentado numa cadeira, olhou ao redor com olhos úmidos e sussurrou: "Obrigado." A voz saiu baixa, mas chegou ao coração de quem estava próximo. A placa, recém-posta, tremia levemente com o vento. Casa Paulo, lugar de vida. Nos meses seguintes, a Casa Paulo foi se moldando. Ao início foram apenas 3 idosos acolhidos além do próprio pai, cada um com uma história que trazia marcas de abandono. Dona Anésia, cuja família fora obrigada a se mudar para longe, encontrou ali uma nova rotina. Seu Bento veio com artrite e com medo de incomodar. Uma moça que trabalhava como auxiliar trouxe relatos de abandono que faziam da casa um lugar de escuta. O abrigo não surgiu como cura milagrosa. Houve dias de choque, de adaptação, noites de choro e confusão. Mas também houve manhãs de pão compartilhado, tardes de rádio e de terços de conversa. A comunidade se organizou em escala pequena. Uma senhora da igreja dava aulas de costura. Um jovem empresário cedia uma soma para o primeiro mês de contas. No seio da família, a transformação também foi lenta e humana. Renato passou a revezar seus dias entre oficina e abrigo. Não era simples. Clientes reclamavam, o telefone apitava com orçamentos urgentes e algumas vezes ele voltou a cair na pressa. Mas quando viu o pai rindo ao ver um pezinho de pão sendo dividido entre os abrigados, algo mudou. Encontrou na rotina um tipo de realização que a graxa não dava. Aprendeu a ouvir mais, a segurar menos o impulso de encontrar razões para não estar. E quando numa noite em que a chuva bateu forte, ele ficou cuidando do pai enquanto a mãe descansava, sentiu uma espécie de descanso novo, saber que fazia a diferença. Márcia trouxe da cidade contatos e luzes que ajudaram. Fez campanhas online que arrecadaram colchões e cobertores, organizou mutirões de higiene e criou uma rede de doadores, mas também aprendeu a desacelerar. A correria da metrópole ainda batia às vezes, mas agora ela sabia dividir a vida entre linhas: o trabalho, o abrigo, o tempo com o pai. Encontrou em pequenos gestos a verdadeira riqueza: um bolo feito em conjunto, uma lembrança que o pai referia e que ela anotava para contar as visitas. E em algumas noites,
quando colocava o cobertor sobre o pai, lembrava-se de que também perdoara a si mesma. João, que parecia ter encontrado calma na terra, virou o responsável por tarefas domésticas e pela horta que alimentava a casa. Passou a armar um calendário simples: plantar, regar, colher. Muitas vezes era nessa rotina que, ao calar o motor do mundo, se encontrava com histórias antigas do pai, que voltavam à tona entre uma poda e outra. A conexão com a terra deu-lhe chão, e aos poucos, o seu próprio ritmo doméstico entrou no lugar do ritmo inseguro de antes. Paulo, no meio disso tudo, teve dias mais claros e dias de nuvem. Não houve promessa de cura. O que houve foi presença, mudança de ambiente e afeto que deram sentido ao que restava. Em dias de lucidez, contava causos do mercado, ria com alguma lembrança de sua esposa e esboçava pequenas brincadeiras com os netos que vinham visitar. Havia também dias de silêncio, em que o olhar se perdia. Azira, certa vez, sentou-se ao lado dele e pegou a mão com força, não para segurá-lo, mas para garantir que não havia abandono. Tudo o que acontecia era um cuidado de mão em mão. A cidade continuou com suas bocas e seus juízos, mas a narrativa mudou. Onde antes havia espanto, agora havia interesse e, por vezes, orgulho. Vizinhos que antes sussurravam passaram a trazer manteiga, café e livros. O mercado local organizou uma feirinha para arrecadar fundos para a Casa Paulo, e crianças da escola fizeram cartões para os internos. O que começou como vergonha transformou-se em lição comunitária. Um alerta de que nossa responsabilidade com os velhos é medida não em discursos, mas em ações. Houve tardes de conversa pública em que Azira foi convidada a contar a história em um encontro da igreja local, e por trás de sua modéstia falou sobre cuidado, perdão e justiça. Nunca pediu que se odiasse alguém, pediu que se cuidasse. Explicou que a transformação da fazenda foi uma decisão para que, quando morto, o marido tivesse seu nome associado a um gesto de acolhimento. Havia no seu discurso um recado para os filhos e para a cidade. Herança não é herança de poder, é herança de responsabilidade. Com o tempo, a família aprendeu a lidar com o passado. Não tudo ficou resolvido. Alguns ressentimentos antigos surgiam, conversas esquentavam, e no dia seguinte, lavava-se o chão e voltava-se a cuidar. A reconciliação não foi um evento, mas um processo. As falas de desculpa eram frequentes, mas logo se traduziam em atitudes. Uma visita hospitalar, uma troca de tarefas, uma promessa cumprida que se repetia. Em uma tarde em que o vento estava macio e o cheiro da terra molhada subia dos canteiros, Azira caminhou pelo abrigo. Observou os rostos calmos das pessoas que buscavam ali um pouco de quietude. Viu um homem idoso conversar com uma jovem voluntária. Ouviu o riso de uma senhora que encontrara uma companhia para tricotar. Viu o pai na cadeira, cochilando com um braço apoiado no colo. Sentiu que, embora o caminho tivesse sido duro, havia agora um sentido que transbordava. A reviravolta que provocara não era apenas privada, era social, uma resposta prática à indiferença. Naquele fim de tarde, os filhos se reuniram com ela para uma conversa serena. Eram rostos marcados, mas havia mais leveza. Falavam sobre o futuro da casa, sobre metas para manter o abrigo sustentável, sobre maneiras de envolver mais gente. Renato sugeriu criar oficinas na fazenda para ensinar jovens a consertar coisas. Márcia falou em buscar parcerias com hospitais e clínicas para formas de apoio. João quis melhorar a horta e treinar jovens em jardinagem. A proposta era simples: transformar o legado em ação sustentável. Azira sorriu ao ouvi-los e, olhando para o céu já tingido de laranja, fez a última coisa que sentia ser precisa. Telefonou para Dr. Augusto e pediu-lhe que fizesse a redação final do documento que formalizaria tudo. Não foi ato de astúcia, foi ato de cuidado. Queria garantir que o projeto tivesse pé seguro, que não se dissolvesse com a ausência de calor humano. Dr. Augusto redigiu os termos com a paciência de sempre, e no dia em que todos assinaram, não foi para excluir, foi para confirmar. O documento deixava claro que a fazenda seria destinada prioritariamente ao abrigo, que a família permaneceria envolvida e que haveria mecanismos de governança comunitária. Nada que ferisse corações, algo que protegia. Quando os papéis foram assinados, aconteceu algo que emocionou todo mundo. Paulo, naquele instante, abriu os olhos e apaltrou a mão de cada filho. Ali, o gesto tinha algo de bênção. Um homem percebendo, na pele e na voz, o retorno de um afeto que quase se apagara. Havia lágrimas, lágrimas que não puniam, mas reuniam. Os meses que vieram consolidaram a nova rotina. A Casa Paulo passou a receber voluntários regulares e a cidade passou a olhar com outro critério para seus próprios lares.
A fazenda virou ponto de encontro, de solidariedade e de aprendizado. Gente que antes teria pensado que herança era ganho, viu que a verdadeira herança era construir algo que perpetuasse cuidado. Numa manhã de domingo, a família organizou um pequeno mutirão para pintar uma sala nova destinada a atividades. Crianças vieram com pincéis, homens trouxeram escadas, mulheres fizeram rodas de conversa e bolos foram trocados. Ao lado do fogão, Azira mexia um grande caldeirão de comida, distribuindo afeto em concha. O sol batia forte, a poeira subia, e por um instante, São Bento parecia um coração grande, batendo compassado. No fim do dia, quando o homem que era centro daquela história jantou pela primeira vez em meses, sem pressa, e sorriu para a mulher que o acompanhara sempre, Azira sentou-se preguiçosa na soleira. Observou os filhos conversando sobre os planos, rindo com um humor que insistia em renascer. Respirou aliviada. Não porque tudo estivesse perfeito, porque nada ali era perfeito, mas porque havia sido feita a justiça, de um modo simples, por meio da preservação da dignidade e da conversão da dor em serviço. O pai, abraçado pela família e pela comunidade, não recuperou tudo o que tinha outrora, mas recuperou o que importava nos dias que teve: a presença dos filhos, o cuidado que lhe permitiu andar pelos últimos caminhos com menos medo e um lugar de referência para que outros no futuro não fossem deixados à beira do caminho. A fazenda, agora com placas e canteiros, tornou-se também escola, de respeito, de como se cuida, de como se repara o que se gastou em descaso. Quando o sol caiu sobre as serras e a lua subiu tímida, Azira foi até o quarto do marido. Ajoelhou-se ao lado da cama e pegou-lhe a mão. Não disse palavras grandes, apenas sussurrou um "obrigada", que continha eras. Paulo apertou a mão dela, abriu um sorriso curto e por um momento olhou para a janela como quem via a esposa jovem chegando da roça com a trouxa de roupa lavada. O gesto era pequeno, mas completo. A história de São Bento das Águas Claras seguiu em frente. Havia dias difíceis, inevitáveis recaídas e a constante necessidade de aprender com a fragilidade humana. Mas havia também um legado que crescia. A Casa Paulo servia de abrigo, de lição e de testemunho de que, quando a vergonha é transformada em compaixão, a cidade inteira se beneficia. Crianças que passavam de bicicleta agora olhavam e talvez aprendiam que velhice não é problema privado e que disciplina e humanidade andam juntas. No último capítulo visível daquela rotina, não final, porque a vida continua e as histórias seguem, houve um momento de agradecimento coletivo. A família, os vizinhos e alguns visitantes reuniram-se para uma pequena cerimônia, onde foram lidos bilhetes deixados por quem encontrara abrigo, por quem trouxera mantimentos, por quem doara tempo. Havia palavras simples. Obrigada por me ouvirem. Aqui encontrei família. Vi meu pai ser cuidado. Entre os bilhetes, um menino da escola escreveu: aprendi que velhinho também precisa de abraço. Aquilo, mais que um troféu, era lição. Dona Azira ficou em pé, com o lenço limpo, o mesmo que a acompanhara na carroça. Olhou a família reunida e sentiu uma paz que não era complacência, mas fruto de uma luta que se travara com honra. O título que muitos nas cidades adorarão repetir: pai à beira da morte é esquecido pelos filhos, mas a mãe traz uma reviravolta emocionante, não lhe interessava tanto. O que importava era o rosto do marido, a presença dos filhos, a casa cheia de vida. E o que fizera no meio da dor: transformara abandono em projeto coletivo. Antes de fechar, Azira saiu para o quintal e observou o pôr do sol. As rodas da carroça já tinham sido guardadas. O rangido que anunciara a história agora era memória. No lugar dele, ouviu risos, passos e o som de uma janela batendo ao vento. O abrigo deixara de ser promessa para ser prática. Ela tocou a placa onde se lia Casa Paulo, e a madeira estava quente, acariciada pelo sol. Para quem assistiu àquelas imagens nas redes, o que começou como choque virou possibilidade. A história mostrou que o cuidado é trabalho, e que muitas vezes é preciso coragem para se mover em nome do que é justo. Não existiu vingança, existiu reparo. Não houve cura mágica, houve cuidado. Não houve monstros, houve pessoas com falhas, e acima delas, a chance de se reerguer. Se essa história tocou você, pense na sua própria comunidade. Quem está sendo deixado? Há gestos que podemos fazer?
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais histórias que lembram o que é essencial.